Querido irmão, querida irmã, você que aqui está conosco, você que nos acompanha através da TV Aparecida, da rede social, do rádio, festa de São José. Uma saudação muito especial a todos aqueles que trazem o bonito nome deste santo. Veja, minha gente, que José vem lá do hebraico, Yosef, e nesse nome está contido já o nome de Deus, Javé. E não só o nome de Deus, Javé, mas traz também uma ação de Javé. Deus aumenta, Deus acrescenta, Deus providencia. Esse pequenino nome, Yosef, que é o nosso nome, graças a Deus. E é nesse sentido que vale a pena a gente refletir sobre essa figura especial de José. Um santo, certamente, depois de Nossa Senhora, é o maior de todos. E, no entanto, esse santo não fez um milagre, esse santo não fez um sermão, esse santo não falou em línguas, esse santo não andou fazendo curas, simplesmente cumpriu com a sua missão. Dia a dia, com fidelidade, com honestidade. Certamente não foi conhecido por muita gente do seu tempo, mas ele encheu o coração de Deus de alegria, de ver um homem, que São Mateus diz para nós, José era um homem justo. Justo, minha gente, aqui quer dizer, não apenas que se preocupasse com a justiça social, mas era um homem feito à medida de Deus, aquele que é exatamente aquilo que Deus quer, à medida de Deus, justo. E assim foi José. E isso é exatamente o que constitui a santidade de um ser humano. Ser justo, ser justa, ser a medida de Deus. Ele teve um antepassado dele, que nós conhecemos na Bíblia, chamado José do Egito. Quem se lembra da história desse José, filho do patriarca Jacó com Rebeca, né? Quase foi assassinado por seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. Mas Deus fez com que a história desse uma volta, ele se transforma no primeiro-ministro do Egito, exatamente para providenciar que aquele povo não passasse fome, durante 7 anos de seca que assolava o Egito. E não só o povo do Egito não passou fome, como também sua família e seus irmãos, que haviam tentado matá-lo, também foram saciar a sua fome com José do Egito. Eu acho que o nosso São José é bem mais do que o seu xará lá do Egito. Pai da providência, ele certamente nos deu não somente aquilo que pode matar a fome do nosso corpo, providenciar muitas vezes as preocupações da nossa vida de família, mas ele nos deu o próprio Filho de Deus, Jesus. Ele é realmente pai de Jesus, enquanto ser pai é aquele que cuida, ser pai é aquele que tem responsabilidade, ser pai é aquele que está presente na vida do filho. Quando José, como homem justo, certamente eu acredito, ele escutou da sua noiva Maria, que ela confidencia com ele o que havia acontecido, a visão que tinha tido do anjo, o anúncio de que seria a mãe do Messias, e que iria ficar grávida pela ação do Espírito Santo. No primeiro momento, eu acho que ele percebe, meu Deus do céu, atrapalhou-se todo o meu sonho. E ele resolve então deixar Maria, porque eu não fui convidado para essa história. E ele tenta se afastar, né, mesmo para não comprometer Maria. Mas bastou um sonho, e bastou que Deus lhe dissesse e convocasse José, assuma Maria por sua esposa, não tenha medo. Assuma essa criança como seu filho. Você, José, vai dar o nome a essa criança, Jesus. Você vai ser o pai adotivo de Jesus. Como esse homem assume para valer Maria e Jesus. E vai ser uma luta constante na sua vida para manter essa missão que Deus lhe confiara. E para ele que era pai, pouco importava talvez a sua casa em Nazaré, os seus bens, quando vê que a vida daquela criança corre perigo,
que o cruel Herodes pode matá-lo, ainda bebê, ele deixa tudo para trás, o que importa é salvar a vida. Foge para o Egito, vai para a insegurança de um outro país, mas salva a vida daquela criança. E quando volta para Nazaré, eu não sei se vocês podem imaginar, meu irmão e minha irmã, o que é a vida de um homem que levanta de manhã cedo, vai para a sua marcenaria, vai trabalhar, não é mesmo? Nunca foi rico, mas teve uma vida digna, é aquele que tinha que trabalhar para viver e para comer, mas levou em frente a sua missão até o fim. Mais ainda, imagina o que significa ele e Maria ajudando aquela criança a crescer, colocando no coração daquela criança Jesus, a consciência de que nele estava presente o Verbo eterno de Deus, e ao mesmo tempo recebendo daquela criança tudo que era a comunicação viva da Trindade Santa. Tudo aquilo que era uma novidade imensa para eles, de repente perceber, temos um Pai no céu, existe um Espírito de amor que tomou conta de Maria, e existe o próprio Filho de Deus encarnado nessa criança. Essa palavra viva de Deus foi bebida, foi assimilada por José durante cerca de 30 anos. Era um homem que ouvia, atendia, contemplava, meditava a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Não sabemos até hoje quando faleceu José. Certamente faleceu antes da violência, da tortura, da morte de Jesus na cruz. Deve ter falecido antes. Mas sempre a gente imagina que ele foi o ser humano que morreu entre Jesus e Maria. E aí nós dizemos, José é o padroeiro de uma boa morte. Quem nos dera cada um de nós, e Deus permita que a gente morra entre Jesus e Maria. É bilhete certo para o céu. E é importante aprofundar um pouquinho essa figura de José. Eu creio, querido irmão, querida irmã, que não é à toa que Deus quis que a Sagrada Família fosse o primeiro templo e o maior de todos da sua presença no mundo. Templos existiam, o maravilhoso templo de Jerusalém, templos pagãos de todo tipo, mas não. Deus descarta tudo isso e ele pega uma pequenina família de Nazaré para ser o verdadeiro templo da presença de Deus. E é tão importante a gente olhar, se nós cremos que esse Jesus trazia em si a presença do Verbo eterno de Deus, se nós olhamos para Maria e cremos que realmente o Espírito Santo tomou conta dela, e ela se tornou um templo vivo do Espírito Santo, de tal modo que brotou dela, concebeu do Espírito Santo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Então nós temos que olhar para José também, ele é um sinal vivo, ele é um ícone do Divino Pai Eterno. Mais do que esse homem idoso de barbas que a gente vê nas nossas pinturas, é essa figura bendita de São José que representa esse Pai Eterno, porque ele assumiu, por convocação de Deus, ser representante do Pai para aquele Filho encarnado, e essa missão ele levou até o fim da sua vida. Por isso que é tão importante perceber que é a Sagrada Família o sinal mais vivo, mais visível, mais bonito, mais sacramental da Santíssima Trindade. Algo que ninguém tinha imaginado. Nós cremos num só Deus, mas nunca imaginávamos que Deus fosse uma essência tão profunda, tão eterna de amor, que necessariamente para haver amor, tinha que Deus se distribuir em três, para que esse amor corresse de um para o outro e unificasse num só Deus, a Trindade Santa. E não é esta basílica, não é a Basílica Nova, não são os maravilhosos templos do mundo todo que servem de templo de Deus. Deus ainda quer que o templo vivo dele se repita como foi a família de Nazaré. Na sua família, na sua paternidade, na sua maternidade, nos seus filhos. Vocês são os sinais vivos dessa presença e dessa existência da Trindade Santa na nossa fé. E quando eu digo, eu creio em Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, eu deveria dizer também, eu creio na família como sacramento vivo da Santíssima Trindade. Deus mora porque eu sou família, Ele mora em minha casa, assim como morou na casa de Nazaré. E traz para nós essa maravilha
da nossa fé, que é exatamente perceber na figura de José o ideal máximo do que é a paternidade nesse mundo. Primeiro, do que é um homem justo, fiel, fidelíssimo. Depois, daquele que, mesmo sacrificando a sua vida íntima com Maria, ele assumiu a responsabilidade de marido, ele assumiu a responsabilidade de pai. Não teve vida íntima para dar a certeza para nós de que aquela criança era filho do Altíssimo e não filho dele. Mas ao mesmo tempo, ele vive a essência de uma união de marido e mulher. A ternura, a responsabilidade, o cuidado, o gastar a vida totalmente por uma família e a alegria de ser pai, de poder levar em frente a sua casa e se tornar para nós o pai da providência. Pode ter certeza, se Nossa Senhora, a esposa dele, é a mãe da igreja, ele é o pai da nossa igreja. Pode ter certeza também, meu querido irmão, minha querida irmã, que ele entende muito bem, porque passou por isso. Tudo aquilo que você passa de vez em quando, de angústia, de inquietação, pela sua família. Meu Deus, como que eu vou fazer? Estou desempregado, esta doença em casa, como que vai ser amanhã? Invoque José. Invoque José. Seu José do Egito, o faraó sempre dizia, não é mesmo? Vão a José que ele dá um jeito para vocês não vão passar fome. Para nós, a gente pode dizer para você, invoque São José, que ele sabe, ele sentiu na carne o que você está passando. Ele vai acudir você. Ele vai ser o primeiro que com a sua esposa vai invocar o filho e dizer, meu filho, acode esse meu irmão, esta minha irmã, acode aquela família, ajude. E muita gente tem experiência concreta do que significa São José na vida de todos nós. Aí agradecemos a Deus e pedimos a Ele que São José não seja uma devoção a mais ou a menos na nossa vida, como Nossa Senhora não é. Não, São José faz parte da nossa fé, nesse fato histórico maravilhoso da encarnação do seu Filho. Os outros santos podemos dizer que são opcionais, mas José não, José faz parte. E se eu amo a minha família, eu tenho São José por perto, para que ele nunca descuide daquilo que é o necessário para o dia a dia da minha casa, e não descuide principalmente da minha fidelidade, da minha justiça, da minha honestidade, daquilo que me faz ser uma pessoa à medida de Deus, assim como José foi feito à medida de Deus. Que Ele interceda por você José, mas por você que tem São José como uma figura bonita de Deus na vida de todos nós. Sinal do Divino Pai Eterno nesta terra se chama São José. What?